Está no ar pela TV Câmara Barueri o Diálogos, um espaço para trazer a você conversas sinceras e profundas sobre temas que estão em debate no noticiário e também aqui na Câmara Municipal. Nesse mês, a gente aproveita a campanha do Novembro Azul para falar de um tema que é urgente, a saúde integral do homem. E falar em saúde integral significa ir além do câncer de próstata. Estamos falando do cuidado completo com o corpo e com a mente. Para você ter uma ideia da importância desse debate, os dados mostram uma realidade muito preocupante. No Brasil, os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Muito disso acontece por uma cultura de negligência, por aquela ideia ultrapassada de que o homem não fica doente, ou ainda pior, que ele se cuidar da própria saúde é um sinal de fraqueza. Hoje a gente vai acabar com esses mitos e mostrar que o homem de verdade se cuida sim. Para essa conversa, eu recebo aqui nos estúdios o médico urologista Dr. Marcelo Nascimento e o vereador Cleiton Silva da Saúde, que vai me ajudar nesse bate-papo para a gente aprofundar essa conversa. Sejam muito bem-vindos, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer e poder, de alguma forma, colaborar em algum sentido para esclarecer dúvidas da população. Vai ser muito bom. Vereador Cleiton Silva da Saúde, mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco na TV. É uma honra sempre estar com vocês aqui, né? E esse tema é muito importante, né? O tema que fala sobre a saúde do homem, né? E tem muita coisa para a gente avançar aqui. A Sociedade Brasileira de Urologia diz que 46% dos homens com mais de 40 anos só procuram um médico quando já tem algum sintoma, né? Quando está sentindo alguma coisa. Tá errado isso, né? Por que essa resistência tão grande, hein, doutor, de procurar o médico para fazer a prevenção? É uma questão cultural, né? Nós temos uma resistência natural, né, a procurar um médico, a mostrar uma deficiência, mostrar um sinal de fraqueza. E isso tem que ser reinterpretado, porque, na verdade, não é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de cuidar da sua saúde, poder cuidar e dar continuidade aos cuidados da sua família. Fraqueza tem quem está doente, né? Não quem procura cuidar da saúde, né? É uma promoção da saúde, na verdade, né? Você vai ao médico fazer exames de rotina para que não fique doente e que possa continuar no seu auge, no seu máximo, oferecendo o melhor que você puder aos seus entes queridos, a quem precisa de você, né? E depende, de certa forma, de você. O vereador, o senhor que já trabalhou na área da saúde, por isso que é chamado de Cleiton Silva da Saúde, né? E também está na rua conversando com a população o tempo todo. O senhor percebe essa dificuldade do homem de procurar o serviço médico? Sim, eles têm uma dificuldade. Na verdade, um homem, naturalmente, ele já tem uma dificuldade muito grande. E muitos até têm vergonha. Se sente constrangido quando se fala em passar no urologista. Tem uns que até brincam, né? Eu vou receber, né? Pô, deixar o médico enfiar o dedo, né? O toque a gente vai chegar lá, mas se a gente for falar da saúde como geral, não é só por receio do exame de toque. Ele não procura o médico nem para fazer um exame de sangue. Nem para fazer um exame de sangue, né? A gente tem acompanhado aí vários homens. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, né? O meu pai, quando ele foi procurar o urologista, já estava com princípio, com câncer ali bem no início, né? Então o senhor teve caso na família? Na minha família, meu pai. Mas por quê? Nordestino, né? Principalmente os nordestinos, né? Não, eu sou homem. Não, a gente é homem quando a gente procura se tratar. Cultura muito machista, infelizmente, né? Doutor, e quais são os principais exames preventivos que um homem deve fazer? A gente vai chegar na parte da próstata daqui a pouquinho, né? Que a campanha do Novembro Azul fala disso. Mas a gente quer abrir um pouco esse leque. Qual tipo de cuidado o homem tem que ter com a saúde? Em geral, os exames são exames comuns, simples, acessíveis a toda a população, que são exames básicos, né? Hemograma, os níveis de colesterol, de triglicérides. O diabetes deve ser sempre rastreado, que é uma doença muito comum. E são exames de fácil acesso à população. O clínico geral também contribui para isso, não é só a figura do urologista. Se concentra, né, na figura do urologista, mas não é só ele o médico dos homens. A maioria tem o seu cardiologista, o seu clínico geral, que ajudam e dão essa promoção à saúde. Infelizmente, o número de urologistas nem seria suficiente para isso, né? E, estatisticamente falando,
As mulheres elas têm uma média de 8 vezes mais procura ao médico do que os homens, seja em serviço de emergência, seja em serviço de prevenção. E elas, na verdade, é que são a grande força motriz para que os homens cheguem aos médicos, seja porque elas insistem com seus maridos, com seus filhos, seja porque uma hora o homem não aguenta e de tanto ouvir ele vai à procura mesmo. Por favor. Doutor, e existe o PSA total e o PSA livre que qualquer médico pode pedir, né? A gente tem acompanhado algumas pessoas que passam no clínico e muitas vezes o homem em si não se abre com o médico. E aí o médico termina pedindo só esses exames aí, né? O colesterol, o hormônio, né? Sim. O hemograma. Mas a gente não vê... Muitas vezes é negligenciado. Ele falou uma coisa importante sobre os hormônios, né? Hoje a gente vê cada vez mais um problema que está se instalando, que é o déficit hormonal. A gente chama de hipogonadismo, né? Quando o testículo ele diminui a produção de hormônio, no nível em que fica significativo para o homem, ele começa a ter evidência e sintomas da doença. Isso também é uma questão a ser abordada. Em geral, o PSA total ele é o mais importante, nós vamos falar mais à frente. Existe o PSA livre, mas ele tem indicações mais restritas e seria melhor que ele se restringisse mesmo ao urologista por ter peculiaridades, né? Ele não é tão importante quanto o PSA total. A gente já vai chegar lá. E todos esses exames que a gente está falando aí, que o senhor comentou de colesterol e tal, isso é feito com um exame de sangue, um exame de urina, consegue medir todos esses índices? Sim. E hoje muitos tumores, eles são descobertos ao acaso, pelos exames de rotina. Num ultrassom de abdômen total, um ultrassom básico, às vezes descobre-se um tumor inicial que ainda não tem nenhum tipo de sintomatologia, um tumor renal, por exemplo. A maioria deles são incidentais, ou seja, são descobertos através de um exame básico, de um ultrassom, e que ainda não traz nenhum sintoma, nenhum sinal para o paciente. E é como a gente sempre fala, né? Em quase todos os casos de câncer, descobrir no começo é fundamental para a sobrevivência do paciente. Fundamental, né? Para os resultados cirúrgicos, fundamental para a sobrevida do paciente e ganho populacional de uma forma geral, né? Eu vou pedir para o nosso pessoal soltar um vídeo aqui do Ministério da Saúde que fala um pouco sobre esse assunto que a gente estava comentando da dificuldade do homem, né, de procurar ajuda e de às vezes procurar quando é tarde demais, né, quando tem muito pouco a se fazer pelo paciente. Então vamos assistir aqui, é do Ministério da Saúde esse vídeo. O maior susto da minha vida foi quando eu fiz um exame de cardiologista. Ele foi e falou, você carrega aí uma diabetes. Meu amigo, eu quase desmaiei disso. Por Deus, cheguei em casa até meio desgostoso, sabe? Aos 29 anos eu tive um AVC isquêmico e isso me fez com que eu percebesse que a morte era uma coisa palpável e provável na minha vida. Na correria, no cotidiano, no dia a dia, e eu sempre deixava para depois, depois eu faço um exame, depois eu verifico como é que tá. Eu descobri que eu estava com hipertensão, só que descobri pouco que por acaso. Esse cara aqui é o meu avô. Ele não cuidou muito dele. Não se cuidou muito. E isso fez com que ele fosse embora um pouco cedo demais. Ele não viu minha filha nascer e não me viu crescer e ser viver nessa fase de adulto, né? Fiquei com medo, então medo que eu fiquei com medo, não quero ficar sem minha família, poxa. Então, eu falei, não, eu tenho que seguir a risca com o médico, né? Eu acredito que, pelo menos, quando eu comecei a também me entender mais como uma pessoa, né, além de homem também, de que eu poderia sentir muitas coisas, eu poderia falar sobre os meus sentimentos sem necessariamente eu ter que ser diminuído por conta disso. Obrigado, você é o melhor. Eu poderia ter tido uma pessoa mais incrível como você. Te amo muito. Eu acho que é isso, esse é o legado que tem que deixar, de essas próximas gerações entender que elas precisam se cuidar.
Todos os anos eu tenho que fazer um check-up anual, ver coisas básicas, assim, desde o colesterol, glicose, eu tenho que manter tudo sempre bem controlado, exatamente para não diminuir o risco de ter um novo AVC com consequências mais graves. Olha, o meu conselho principal para qualquer homem, você não precisa ser essa grande muralha impenetrável para você provar alguma coisa. Você não precisa ser esse muro forte que nunca quebra. Cuide de quem você ama. Procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Tá aí, né? O recado mais claro impossível, né? Tem vários exemplos, né? Do avô daquele jovem que acabou não se cuidando como deveria, foi embora muito cedo, não viu o neto adulto, perdeu toda uma fase do crescimento do neto. E tem outro caso também de um idoso que já percebeu ali que ele tinha que se cuidar para ficar perto da família. Eu acho que o recado é esse, né? A gente não pode procurar um médico só por medo de perder a vida, mas sim para ter qualidade de vida também. O vídeo mostra assim, o quanto a nossa teimosia e ignorância, né, acaba afetando aqueles que mais nos amam, né? O vereador, o senhor imagino que receba muita gente no seu gabinete para lidar com questões relacionadas à saúde. Os homens ainda são minoria, você conseguiria dizer quantos % de homens e mulheres que procuram ali para esse tipo de atendimento? Você fala as pessoas que vão ao seu gabinete para resolver algum problema relacionado à saúde ou que precisa de ajuda para conseguir uma consulta ou uma internação, uma transferência, seja lá o que for, o percentual de mulheres é muito maior que o dos homens? Sim, as mulheres procuram mais. Mais um reflexo desse dado aí. Muito, muito. As mulheres procuram, entre 100 pessoas que nos procuram, 80 são mulheres. Tá aí, na prática, comprovando que os números estão mostrando mesmo, né? Que a gente precisa cuidar mais da nossa saúde. Nós, como homens, precisamos ficar mais atentos a isso. E o interessante é que muitas pessoas estão sofrendo o AVC, o infarto, em média de 28, 29 anos. Teve alguns casos que pegamos ali no SAMEB no ano passado, no início do ano, no final do ano passado para o início desse ano, pessoas com 29 anos precisando de vaga de UTI que estavam infartadas. Jovens, né? Jovens. E isso que passou aí isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Então, assim, muitas vezes um cuidado com os hábitos no dia a dia, ali não precisa nem, estamos falando de cuidados médicos, mas às vezes um bom hábito de vida, um bom estilo de vida já reduz muito o risco dessas doenças. Né? E além disso tem o envelhecimento populacional, que cada vez vai se acentuar mais, né? E isso vai demandar com que o próprio paciente tenha um maior cuidado, porque ele vai ter uma maior longevidade e os custos vão aumentar significativamente, né? E a população tem que estar preparada para o seu autocuidado, para envelhecer bem, envelhecer com saúde, sem depender de outras pessoas. Isso é fundamental ver hoje na idade tenra da pessoa, né? O quanto antes possível, pelas práticas de esporte, uma alimentação saudável. Isso vai gerar qualidade de vida lá na frente, no futuro, quando ela estiver velha. É um investimento que a pessoa faz nela mesma, né? Ela se dedica pessoal, hoje para conseguir envelhecer com qualidade. Cada vez que é mais necessário. Conseguir, como eu sempre falo, né? Quando alguém me pergunta por que eu faço atividade física, eu falo, eu quero amarrar o cadarço do meu tênis enquanto eu estiver vivo. Exatamente. E levantar e sentar sozinho, sem ajuda de ninguém. Então é mais ou menos por aí, né? É isso aí. Manter uma qualidade de vida o melhor possível. Doutor, a faixa etária de idade, conheço o senhor já há alguns anos e com certeza o senhor já diagnosticou vários pacientes com nódulo na próstata, né? Qual a média de... uma idade, assim, a média de idade que o senhor já diagnosticou? Para o câncer de próstata especificamente, a partir dos 50 anos começa a ter uma maior incidência. 50 anos? A partir dos 50. Quanto maior a idade do homem, maior a chance dele ter um nódulo ou um foco de câncer na próstata. É uma evolução meio que natural do homem.
por causa do hormônio masculino, né, a próstata fica sujeita a formar essas nodulações. Tanto benigna, que seria a hipertrofia prostática benigna, que é uma doença super comum, que afeta 80% dos homens, e a partir dos 40, a benigna começa a acontecer, que é o nódulo, não necessariamente câncer. O câncer, quanto mais idade, também maior a incidência. Então, o rastreamento para o câncer, hoje é indicado pela Sociedade Brasileira de Urologia a partir dos 50 anos de idade. Quando tem fator de risco familiar, que seria parentes com câncer de próstata comprovado, obesidade no paciente, uma ascendência de origem africana, que seria os pacientes negros, né, tem uma incidência maior. Então, são fatores que chamam a atenção para a gente iniciar a pesquisa mais cedo, aos 45 anos de idade. Não que não exista câncer de próstata numa idade anterior a isso, mas são casos muito raros, pontuais, são casos de relato de literatura. É muito difícil acontecer. Casos isolados, né? Casos isolados. É uma população tão pequena que não dá nem para fazer um estudo quando é menor de 45 anos. Então, infelizmente acontece, mas é muito difícil, muito raro, exceção. Eu queria só dar um passo atrás para a gente explicar o que é a próstata, qual é a função dela. Eu sei que o senhor trouxe um material aí para gente, né? Tem um videozinho que explica. Vamos dar uma olhada aí, o senhor ajuda a gente a entender a função desse órgão tão importante no corpo humano. Então, a próstata, ela é uma glândula do nosso corpo. Só os homens têm próstata, né? É importante falar isso. E ela fica situada entre a bexiga e logo abaixo da bexiga, né? Pelo meio da próstata passa o canal da uretra, que é o responsável pelo esvaziamento ali da bexiga. No português claro é por onde a gente faz xixi, né, doutor? Isso, esse canalzinho que chama uretra passa pelo miolo da próstata. A próstata, ela produz uma substância líquida que compõe o sêmen. E junto com o material produzido no nosso testículo, que são os espermatozoides, eles se acumulam no epidídimo, que é uma estrutura logo acima e justa ao testículo. E quando tem estímulo sexual e a ejaculação, né, o espermatozoide se junta a esse líquido da próstata e tem a expulsão pelo canal da uretra. A próstata, ela também tem essa função aí de produzir o PSA. É uma enzima que ela é responsável pela liquefação do líquido seminal, ou seja, não deixar que esse líquido se transforme em sólido, em coágulo, né? Para ter uma fluidez, para que o homem não tenha dor quando ejacule. Quando produzido, ele é jogado para o sangue e é isso que é o famoso PSA que a gente mede no sangue. Quando tem um crescimento na próstata, geralmente na porção periférica, como ali mostrando no vídeo, pode ter o comprometimento da uretra. Porque ele tá vai comprimindo o canal comprimir ali, né? o canal, comprimir todas as estruturas que estão ao redor, e aí o homem pode começar a ter sintomatologia. Na verdade, quando ele começa a ter sintoma por câncer, em 85% dos casos, já é um sinal de avanço da doença. As células tumorais, elas podem migrar para a corrente sanguínea ou para a corrente linfática, né? E dessa forma ir a outros órgãos à distância. É o que a gente chama de metástase. Isso já é uma fase avançada de doença, em que a cura já não é mais possível. Então, mesmo com a remoção da próstata, o câncer já se espalhou pelo sistema sanguíneo linfático. Quando existe uma metástase, geralmente ela não é localizada para um único foco. Ela é disseminada em micrometástases que não é possível, naquele momento, identificar. E não há uma quimioterapia, ou seja, uma injeção intravenosa que atinja todos os pontos e possa matar todas as células que estão espalhadas. Geralmente ela é polifocal, tem vários focos e não adianta tirar só a próstata nessa fase. Isso, se for detectado, ele já num estágio muito avançado, né? Exato. Hoje,
de acordo com dados do INCA, né, 50% dos casos ainda são detectados em fase avançada. E é essa a nossa ideia do rastreamento, é identificar o paciente numa fase focal, localizada, em que a cura pode ser possível em até mais de 90% dos casos. A gente tem esses números em alguns dados aqui que eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para a gente. A gente vai fazer um apanhado geral aqui dos dados gerais da saúde do homem. Isso, como eu falei na abertura do programa, né? Os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. Claro que tem um fator aí também de mortes violentas, né? Que o homem acaba sendo mais vítima do que a mulher, mas uma boa parte disso também é pela falta do cuidado com a saúde. E além disso, vou pedir para o pessoal avançar. Aí tá aí, ó. Os homens vão ao médico regularmente 31%, as mulheres 58%. Quem só vai quando está sentindo alguma coisa, entre os homens são 46%, as mulheres, como elas já vão com regularidade, muito menos delas vão só quando tem algum sintoma. E o exame preventivo, do que a gente estava falando agora há pouco, aí a diferença é ainda maior, né? 71% das mulheres fazem o cuidado preventivo, os exames preventivos, e 37% dos homens só. E por último, a gente tem a informação sobre o câncer de próstata, que é o assunto que a gente está tratando agora. Ele é o segundo tipo mais comum entre os homens. 60% dos diagnósticos são em estágio avançado. Isso reforça o que a gente está falando sobre a falta da prevenção, né? E sendo que quando se descobre no começo, a chance de cura é mais de 90%. Então, parece que a gente está sendo repetitivo, mas não tem como não ser, né, doutor? Precisa cuidar o quanto antes para detectar algum problema o mais cedo possível. A ideia central é focar na prevenção, né? Existe uma teoria que chama quociente de masculinidade. O que é essa teoria? É que o homem, ele se acha mais inteligente do que ele realmente é. Então, ele se arrisca mais e deixa de perder oportunidades de cura, como, por exemplo, no câncer de próstata. Doutor, o câncer de próstata hoje é uma das doenças que mais leva os homens a óbito? A primeira causa de doença é cardiovascular. São os infartos, né, AVC, doenças cardiovasculares. Essa é a primeira causa. Em segundo lugar, nós ainda temos câncer de pulmão. Apesar do câncer de próstata ser muito mais prevalente, ele não é tão fatal quanto outros cânceres, como o de pulmão. O de pulmão ele ainda mata mais no nosso meio, também por causa de uso de bebida, uso do fumo, que são agentes oxidantes para o corpo e potencialmente cancerígenos. E então ele seria a terceira, às vezes até em estatísticas a quarta, porque tem o câncer de estômago que também é muito fatal, né? Tem um potencial de mortalidade muito alto. Mas entre os cânceres, ele é o segundo mais comum. Ele perde só para o câncer de pele, não o melanoma. Porque o câncer de pele é muito incidente no nosso país, que é um país tropical, toma muito sol, só que ele não é quase fatal. Então, a atenção maior é dada à próstata, porque nós podemos, com a prevenção, diminuir muito a mortalidade ainda. Como já falado, né, a cada 38, 40 minutos, um homem no Brasil morre de câncer de próstata. A taxa que se acha que vai ter em 2025 de novos cânceres de próstata é de 75 mil casos no ano de 2025. Isso a gente não pode mudar. A prevenção que a gente faz no câncer é uma prevenção secundária. Ou seja, não é para que o paciente não tenha câncer. 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. A ideia é fazer com que eles não morram de câncer de próstata, ou seja, pegar no início. Então esse é o nosso trabalho, para que não tenha uma mortalidade alta. A incidência, ao que parece, ao longo dos anos, vem subindo e deve ainda continuar subindo por alguns anos. Mas é o número de casos que tende a subir ou é o número de diagnósticos porque as pessoas estão se examinando mais? É possível fazer essa avaliação? É possível porque o que não vai ao médico, ele vai ser avaliado numa fase mais tardia e vai contabilizar como caso positivo de toda forma.
Então, a incidência vem aumentando de câncer. A população vem envelhecendo e aumenta a incidência de câncer de quase todos os tipos, né? Isso está ligado ao nosso conceito de apoptose celular. Traduz aí para gente. Todas as nossas células têm um tempo de vida, uma programação genética de vida. Então, quando a gente extrapola, a gente está vivendo cada vez mais. A gente está forçando o nosso limite celular. Estamos quase contrariando a biologia, vamos dizer assim, né? Grosseiramente. Isso. Forçando o limite celular, nós vamos ter erros celulares, erros de divisão, erros proteicos. E aí é que se formam os cânceres. Existe alguma previsão, algum desenvolvimento de vacina que possa prevenir o câncer de próstata, doutor? Isso. Existe uma vacina especificamente para câncer de próstata, que está em fase terciária, vamos dizer, né? Fase final de testes, e que agora vai ser testada em humano num espectro maior. E nós vamos ter a real eficácia dessa vacina. Isso ainda vai demorar uns anos, né? Talvez uns 5 anos, para que a gente tenha essa resposta. Mas é possível sonhar com dias melhores, hein? É possível. Voltando naquela parte lá que os homens em si, eles só procuram o médico quando você já começa a ter alguns sintomas, né? Tem um pai de um amigo, né? O pai de um amigo meu, amigos de infância, o André, o Nelsinho, o pai dele morreu com câncer de próstata, porque não quis fazer o exame do toque. Então aproveita e traduz para a gente, doutor, quando que o exame de sangue é suficiente e quando o exame de toque passa a ser necessário? E eu sei que tem uma questão que envolve também a possibilidade de ressonância. Queria que o senhor fizesse esse apanhado para a gente. Então, quando o paciente procura o urologista, seja qual for a idade, a partir dos 40, a gente já tem o costume de pedir o PSA. Geralmente, esse primeiro PSA, até os 45 anos, a gente espera um valor muito baixo. Existe, na literatura, um valor de corte de PSA, que o normal é até 4 pontos. Isso não é realidade para todos os grupos etários específicos. Isso é realidade para um grupo de 60 anos de idade. Só que generalizou-se, né, na clínica que o ponto de corte é 4. Mas cada paciente tem que ser avaliado individualmente. O ideal é você ter um acompanhamento desse paciente, você conhecer quais os limites nesse paciente e trabalhar com curva específica de cada paciente. Então, para uma idade mais jovem, a gente espera um PSA de 1.0, 1.5 no máximo. Qualquer valor que a curva, ao longo dos anos, suba acima do que a gente espera, a gente já vai ficar de olho. E tem a possibilidade de fazer o toque, não encontrando nada e ainda tendo a suspeita, de fazer a ressonância. Hoje se discute em os congressos se deve ou não fazer o toque em face de que se tenha uma ressonância à disposição. De fato, a ressonância ela é um exame mais específico. É melhor que um toque, é melhor que um PSA isoladamente ou até em conjunto. E as ressonâncias estão ficando cada vez melhores. Só que a ressonância, ela não é um exame acessível a toda a população. Principalmente quando a gente fala de saúde pública e de um país do tamanho do Brasil, né? De um país ainda pobre. A minoria das cidades possui uma ressonância própria. Imagina ainda de dar qualidade para pegar uma população toda masculina com mais de 50 anos e fazer o exame. Então, ainda o toque é importante. É uma recomendação geral da Sociedade Brasileira de Urologia, porque ela contempla qualquer lugar do país. Então, com um exame de toque e com um exame de PSA, é possível identificar a grande maioria dos cânceres, cerca aí de 92%. Lembrando que o PSA isoladamente, quando usado, por exemplo, no paciente que não quer fazer o toque, ele deixa passar cerca de 20% dos casos de tumores. Então tem um risco aí, né? Ou seja, existe câncer de próstata com PSA baixo. Assim como existe câncer de próstata com o toque normal. Então, mais à frente, nós vamos ver um vídeo de como é que é o toque. Acho que a gente pode ver agora, Vamos pode ver. ser? Vamos colocar então para a gente ver como que é feito esse exame. O toque é um exame bem simples. Ali
no diapositivo, vê um crescimento anormal de tecido. Quando o médico passa o dedo ali, ele sente uma textura diferente, né? O médico especialista, ele está acostumado de como é a próstata, ele teve um treinamento para isso. Então, é possível diagnosticar facilmente ali uma alteração no toque. Lembrando que a maioria dos toques alterados não necessariamente é câncer. Tem várias outras doenças na próstata que pode dar essa alteração. Mas que merecem cuidado também, Merecem cuidado. É só um dos fatores que o médico vai levar em consideração para prosseguir com a investigação. Ou seja, fazer uma ressonância quando possível e prosseguir com uma biópsia de próstata. O diagnóstico final de câncer de próstata é dado pela biópsia, né? Que é um diagnóstico histológico, ou seja, feito pelo microscópio. Eu preciso chamar um intervalo. O vereador quer fazer uma pergunta, por favor? Doutor, a gente tem acompanhado alguns pacientes, principalmente quando eu fui supervisor lá na especialidade. Muitos homens não sabem que quando ele começa a fazer um tratamento na próstata que não foi diagnosticado antes, muitos homens não sabem que afeta na vida sexual, né? Afeta a ereção, né? Não é verdade? Então, os sintomas de câncer de próstata, eles são comuns aos sintomas de hiperplasia prostática benigna. Então, um recado importante é o seguinte: quando houver algum desses sintomas, que eu vou citar adiante, não é necessariamente um câncer. Então, conforme já visto, né, conforme tem um crescimento tumoral na próstata, seja benigno ou não, vai comprimir as estruturas ao redor. Então, o homem começa a ter dificuldade para urinar, sente o jato mais fraco, mais preso, ele tem hesitação em começar a urinar, ou seja, a urina começa a demorar a sair, pode ter sangue na urina e pode ter sangue no esperma. Pode ter dor óssea, dor na região pélvica, né, em casos mais avançados, mas tudo isso é sintoma comum das duas doenças. Então, não é motivo para o homem se preocupar, porque às vezes ele se preocupa tanto com a possibilidade de ter um câncer que ele acaba não procurando a doença por medo do diagnóstico, medo de ser considerado portador de câncer. Quando é necessário fazer uma raspagem na próstata, ou até tirar a próstata, a ereção do homem termina afetando? Então, são várias as cirurgias possíveis para a próstata, né? A raspagem da próstata, que a gente chama de RTU, que chama ressecção transuretral, ou seja, pelo canal da urina, ela é feita para doença benigna. A intenção é raspar o miolo da próstata, ou seja, fazer um túnel para que ele possa urinar melhor. O câncer de próstata, ele dá na periferia, na parte externa da próstata. Não é possível fazer essa cirurgia para câncer. No câncer, é necessário, para uma cirurgia curativa, retirar toda a próstata. E o nervo da ereção, ele passa bem do lado da próstata, bem colado. No descolamento da cirurgia, pode ter lesão desse nervo, e tem lesão, geralmente em mais de 50% dos casos. Esse é o medo dos pacientes. Sim, geralmente tem uma disfunção erétil quando precisa fazer uma cirurgia mais agressiva, mais ampla, como é a do câncer. Mas hoje tem tratamentos pós-cirúrgicos que visam recuperar essa ereção do homem. Então, hoje tem tratamento. Então, a gente inicia o tratamento logo que faz a cirurgia. Se ele não tiver uma recuperação completa, tem medicação oral, tem medicação injetável e hoje tem prótese peniana. Então, a impotência sexual não é um problema mais que é incurável. Sempre tem um tratamento. O problema é continuar com o câncer, aí sim é um problema. O problema é que o câncer é fatal, né? É por isso que é importante levar informação. É algo bem complexo, né? Porque tem homens que acham que não vou fazer por causa do diagnóstico. Mas se continuar doente também vai ter disfunção, não vai ajudar muito, né? Entendeu? Então, assim, os homens têm que entender isso, que se não se cuida, entendeu? Ele pode ter uma disfunção erétil, né? A evolução vai ser pior, com certeza, né? Com certeza a evolução vai ser pior. Não só na disfunção erétil, porque
com o crescimento do câncer, ele vai invadir a cápsula prostática e vai invadir esses nervos e vai dar disfunção erétil. Então, não tem opção, tem que enfrentar, e os tratamentos são bem eficientes hoje em dia. Agora eu preciso realmente fazer um intervalo, vereador, a gente já volta para continuar conversando. Tá bom o papo, eu também queria continuar, mas o tempo aqui, infelizmente, joga contra. Então a gente faz uma pausa rapidinho, na volta a gente vai ampliar um pouco esse diálogo e mostrar que cuidar da saúde não é só cuidar do corpo, e no caso da próstata que a gente estava falando. A gente vai avançar um pouco no diálogo sobre saúde mental. É um tabu também admitir fragilidades e como o homem lida, né, com as próprias emoções e como isso também impacta a saúde física deles. Então é rapidinho, não sai daí, o segundo bloco está imperdível. Até já. Estamos de volta com o programa Diálogos, hoje falando sobre a saúde integral do homem, com o Dr. Marcelo Nascimento e o vereador Cleiton Silva da Saúde. No primeiro bloco, discutimos sobre a importância do cuidado com o corpo e a prevenção de doenças como o câncer de próstata, já que estamos na campanha do Novembro Azul. Agora a gente mergulha um pouco em um assunto que também é fundamental, mas que muitas vezes fica ali, escondido embaixo do tapete: a saúde mental masculina. Doutor, eu vou começar provocando aqui, porque é tão difícil ainda para nós homens falar da saúde mental? Eu acho que o homem, ele tem ele é mais introvertido mesmo, né? Então, para o homem, talvez tudo seja mais difícil. Tem essa casca em volta da gente, né? Então, ele se concentra ali no trabalho, no que tem ao seu redor de imediato, e acaba não cuidando de si mesmo, né? Essa é a realidade, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem que mudar essa mentalidade, mostrar que é um investimento nele e na vida da família dele. Tanto quanto cuidar da saúde física, cuidar da mente também. Cuidar da mente, da saúde, né? Então, é muito necessário. Nós caminhamos aí para cada vez mais problemas de ansiedade, depressão, né? Tanto que é chamado assim, a doença do século, ansiedade e depressão. É verdade. E a gente vê afetar todos os grupos etários, os adolescentes, inclusive, talvez até pelo progressivo isolamento social que até a internet promove, né? A gente observa que eles estão cada vez mais isolados e cada vez mais restritos ao seu próprio círculo íntimo, né? E diminuindo os contatos sociais. Isso contribui, com certeza, como um fator estressor, aumento da ansiedade, aumento dos índices de depressão também. E a gente tem números aí que mostram isso, né? Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela para a gente alguns dados sobre a saúde mental. Então, entre os homens, 72% dizem que tem boa saúde mental e 55% entre as mulheres. Porém, se a gente comparar isso com os índices de suicídios, a gente vê que praticamente a cada 5 pessoas que se matam, 4 são homens e apenas uma é mulher. Então, essa conta parece não fechar, né? Os homens acham que estão bem na saúde mental, mas os números... Claro, não quero dizer aqui que todo problema de adoecimento mental leva a um suicídio, não é isso. Mas acho que esse índice é bem significativo, que mostra ou tem uma subnotificação dos casos de adoecimento mental, ou realmente os homens têm mais dificuldade de reconhecimento de sofrimento psíquico. Exatamente, né? Eles não admitem, né? Estar doente ou sofrer de um problema mental é visto como um sinal de fraqueza. Então, existe essa resistência, essa barreira que precisa ser quebrada e é mostrado pelos números, né? Cerca de 25% das mulheres já procurou em algum momento tratamento psicológico ou psiquiátrico. E os números nos homens é menos de 12%. Quer dizer, menos da metade, né? É um número bem inferior. E quando se traduz ali para o suicídio, né? Que seria, assim, o pior das hipóteses, o extremo, desfecho, né? Final, os homens sempre estão na frente nesses números. Então precisa aprender a se ler também, né? Se entender exatamente. E saber que está precisando de ajuda. Existe um viés, né, na pesquisa. Ou os homens não têm a clareza e a força de responder com a verdade ali na pesquisa, né? E não admitir que tem um problema. O senhor percebe isso também conversando com as pessoas, vereador? Sim. Tem pessoas que chega a se suicidar, né?
Tem pessoas que chegam a se suicidar. E às vezes você se questiona ou pergunta para os familiares, ele tinha depressão, estava com depressão, ela estava... Não estava. Às vezes eu não estava diagnosticado, né? Sim, tem, mas às vezes, é o que o doutor estava falando. Muitas vezes, tanto o homem como a mulher, né? Eles acham que não está e não procuram ajuda. Eles não querem aceitar. A própria personalidade do homem, né? Mascara esse aspecto. Então não se percebe que um homem... No Vale do Sol, doutor, desculpa, no Vale do Sol agora, semana passada, teve uma jovem que completou 20 anos. Sim, semana passada. Tirou a vida. Tirou a vida. Amarrou uma corda no quarto triste, e se suicidou. Então, a gente sempre, é importante lembrar, né, os especialistas sempre falam que o suicídio é sempre multifatorial, né, não tem só uma coisa que leva a pessoa a cometer esse ato extremo, mas invariavelmente existe um adoecimento psíquico ali, isso aí não tem para onde fugir, né, ninguém estando bem de saúde tira a própria vida, de saúde mental, dizendo. Mas realmente, entre jovens, acho que o impacto é ainda maior, porque a gente sempre pensa no tanto que aquela pessoa tinha para viver e no tanto que ela poderia realizar ainda e acabou... O que levou ela a fazer isso, vida, né, doutor? Né? Sempre muito difícil. E agora, doutor, como saber a hora, né, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, se a gente tem essa dificuldade até de lidar com as próprias sensações? Tentando mais conversas com amigos, se abrindo mais para as pessoas, esse é o caminho? Eu acho que o homem... Quando está em grupo masculino, né, ele tem uma tendência a uma maior abertura. E também, por outro lado, tem uma tendência maior ao bullying, né, entre o próprio círculo dele. Então, é um caminho difícil para o homem, né? Geralmente, o homem é mais solitário mesmo, evita de falar dos problemas, procura resolver sozinho, até mesmo no núcleo familiar, ele procura resolver sozinho. É uma característica masculina. E acho que através das pesquisas e dessas mostragens para a população, né, isso vai ficando cada vez mais evidente. E ao longo dos anos vai se abrindo a perspectiva de que o homem pode adoecer. É natural da natureza humana e que ele deve procurar ajuda para evitar consequências mais desafiadoras e piores. Até porque... esses fatores como estresse, ansiedade, a depressão também, isso afeta fisicamente a pessoa, não é só um adoecimento mental, né? Não, afeta fisicamente. A maioria das doenças tem um fundo emocional, né? E que muitas vezes a nossa medicina ela é mais específica, não vê o homem como um ser integral. Mesmo porque a gente não tem o tempo necessário para dispor ao paciente para isso. Mas seria o correto, ver o paciente como um paciente integral, multifatorial. A doença não tem só um fator, é sempre multifatorial. Vereador, como convencer os homens a se abrir um pouco mais, a cuidar melhor da saúde mental? Esse desafio é nosso, nós como homens temos que conseguir mudar esse panorama, né? Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, né? Se eu não estou bem, eu tenho que procurar ajuda. Eu não posso me achar autossuficiente para tudo. Vale para o corpo e vale para a mente, né? Para o corpo e para a mente. Então, eu acho que a gente tem que procurar ajuda, não pode querer se esconder do problema. A gente tem que chegar e tem que procurar ajuda, né? Se abrir com quem pode nos ajudar. Existem algumas estatísticas, né, que mostram assim, que quanto maior o nível social, tanto financeiro quanto estudantil da população, ela tende a procurar mais ajuda, tanto na parte psíquica quanto na parte física. Então, isso é uma barreira do nosso país, né? Então, é a educação. E o que a gente está tentando aqui, com isso, é gerar um pouquinho de educação, uma luz aí para a pessoa, né, que vai ouvir o podcast, que pense sobre isso, que a única forma é sair da ignorância. A educação progressiva demora décadas, e vai demorar décadas, mas eu acho que o homem vai despertando aos poucos.
Quem sabe a gente com esse programa consegue plantar essa sementinha, convencer mais homens essa é a ideia, a olhar para dentro, né? Entender que é um ser humano, que tem sentimentos, que tem angústias também e procurar ajuda quando tiver que procurar, que isso não vai tornar ninguém menos homem, né? Isso é muito pelo contrário. E tem alguma rotina de autocuidado? A gente sempre fala, né, de alimentação, de exercício, para que o homem consiga manter a saúde mental e física. Me parece que o caminho é esse, né? A saúde mental, ela está correlacionada intimamente com a saúde física, né? Então, hábitos de higiene também são importantes. Os hábitos sociais, manter esse hábito social, né? Evitar esse isolamento social progressivo que a gente se encaminha como sociedade. Hábitos de atividade física, alimentação. Então, a gente sabe que o uso de algumas substâncias ou, por exemplo, produtos industrializados estão correlacionados com maior atividade de doença. É como se tivesse um processo inflamatório corporal e que leva a doenças, tanto física quanto as mentais. Então, a alimentação também é muito importante. E tem alguma relação entre a saúde emocional do homem e a sexualidade? O senhor, como urologista, Olha, pesquisador disso? Um problema comum no ambulatório de urologia é a disfunção erétil. E muitas vezes a gente examina o paciente, tem todos os níveis hormonais normais, e um dos problemas mais frequentes é o cansaço mental, é o burnout, né, que a gente chama. O paciente se cansa a tal ponto mentalmente que ele perde a libido, perde o interesse sexual. O burnout é um esgotamento mesmo. O burnout é o esgotamento, é a fase final do cansaço, né? Um cansaço progressivo, não tratado, não dado a devida atenção, leva a um burnout, que leva a problemas físicos e mentais. Inclusive afastamento, às vezes, definitivo daquele profissional, porque ele não consegue mentalmente se recuperar a ponto de voltar à sua atividade normal. Principalmente em atividades mais estressoras, né? Então, é muito importante ter essa visão e acaba levando à disfunção erétil, como falado anteriormente, não por um problema químico no corpo. O hormônio dele está normal, mas o esgotamento mental afasta a libido e acaba afastando a ereção do paciente. E uma vez tendo uma disfunção erétil, ele fica cada vez mais inseguro e a parte psicológica se sobrepõe e aí o problema passa a ser cada vez maior. O autoestima então, vai lá embaixo, né? Exatamente. E é comum pacientes jovens de 25, 30 anos de idade ter problema sexual que não é orgânico, ou seja, é puramente mental, psicológico. E aí o tratamento não passa exatamente pelo consultório do urologista, vai tratar com psicologia, com psiquiatria? Vai tratar com a psicologia a princípio, né? Em acompanhamento com o urologista. Nós damos medicação para acelerar o processo de ganho e de recuperação da confiança desse paciente para que ele ande depois pelas próprias Então, mesmo sendo um problema de ordem psicológica, tem tem o apoio do urologista, farmacológico, que a gente possa usar. Com recurso de exame para mostrar para aquele paciente que ele está bem e que é perfeitamente possível o retorno a 100% do que ele era antes. Vereador, a gente está caminhando para o encerramento. O senhor quer fazer mais alguma pergunta para o doutor? Não. Eu só quero usar um exemplo aqui do meu pai, né? Como a gente estava falando aqui da disfunção erétil, após a raspagem, após até a retirada da próstata. E alguns anos atrás, tem uns 10 anos, uns 15 anos, quase 20 anos, que o meu pai retirou a próstata. Ele passou, como ele já estava também com a idade um pouquinho mais avançada, ele passou a não ter mais ereção. Então a autoestima do velhinho foi lá embaixo, passou a dormir um bom tempo no sofá, porque eu acho que ele tinha uma rotina, né? Então aquela rotina sexual acabou. Então o homem tem que ter cuidado com isso, porque aí vai para a parte mental, né? O autoestima lá embaixo, a saúde mental do cara também cai, né? Então é por isso que a gente estava falando que é algo complexo, né, doutor? Só complementando que a ereção do homem é um marcador da saúde como um todo dele.
Então, quando a saúde cardiovascular do homem está boa, a ereção está boa. Então, ela também chama atenção, quando tem um problema de ereção, a focar em outros problemas cardiovasculares, por exemplo, que pode ser um sinal precoce de um processo cardiovascular. Então, ela é um marcador importante. A disfunção, então, em muitos casos, é mais um sintoma do que a causa em si. Exatamente, é mais um sintoma. Perfeito. Doutor, queria agradecer demais o senhor pela presença. Infelizmente, Obrigado. Nosso tempo é curto, teria muita coisa para a gente falar ainda. Queria pedir para o Também senhor fazer agradeço suas considerações a finais. Oportunidade, né? E como eu falei, é uma oportunidade de poder alertar a população de alguma forma. É uma semente, como você falou, né? Então, nós estamos plantando aqui uma semente que possa, de alguma forma, esclarecer em algum grau a população que ouça o podcast. Tenho certeza que quem está nos vendo aprendeu bastante. Vereador Cleiton Silva da Saúde, obrigado por atender nosso convite. A gente sabe da agenda do vereador que é difícil, o senhor encontrou um tempinho para nos atender. Suas considerações finais também. Não, é uma honra, né? Sempre é uma honra estar com vocês aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui. Não, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, com o doutor Marcelo, grande profissional, que vem cuidando de vidas, né? Cuidando de homens, mulheres também, né? Atende também mulheres, não é só homens, né? Mas a saúde mental do homem está baseada em tudo isso aí que nós conversamos. E o doutor tem que deixar um recado para os homens aí, né? É verdade. Faz uma convocação aí, doutor, para os homens, para a gente encerrar. Então, é simbólico, né, o que a gente faz sobre o mês, mas o homem, ele é convidado nosso a todos os meses estar com a gente no consultório. Isso é só para chamar a atenção desse mês. É importante essa prevenção e todos os meses do ano nós estamos lá abertos a receber os homens e poder discutir sobre qualquer dúvida, qualquer problema que venha aparecer e tentar dessa forma prevenir e promover a saúde como um todo. Perfeito. Obrigado mais uma vez. E assim a gente encerra então esse programa Diálogos, reforçando o recado que cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, significa coragem e responsabilidade com você e com quem você ama. Homens, então fica aí a convocação depois do recado do doutor. Façam seus exames, falem sobre o que sentem e cuidem do corpo e da mente. Agradeço novamente ao Dr. Marcelo Nascimento e ao vereador Cleiton Silva da Saúde pela ótima conversa, mas principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com outros homens, ajude essa mensagem a chegar mais longe e quem sabe também ajudar aí quem está precisando aprender um pouco mais sobre o assunto. Tá tudo lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara Barueri. A gente se encontra no próximo Diálogos. Até lá!